Quero pedir aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo de número 1. E nós iremos ler a partir do verso 3. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa e vamos ler até o verso de número 21. Quem achou, diga amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 3 em diante. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé e virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Diga vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida e a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrado dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu de Deus, Pai, toda a honra e glória, quando da magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os irmãos que estiverem em pé, podeis assentar e fiquem aí no Espírito, em oração, para que Deus nos dê o entendimento dessa palavra. Eu muito me alegro quando eu leio essa carta do apóstolo Pedro a uma igreja que estava praticamente se iniciando. Era como se fossem novos cristãos que estavam engatinhando na fé. E o apóstolo Pedro, ele já tinha uma certa preocupação. Ele se preocupava em qual real interesse essa igreja, que estava crescendo, ela tinha a sua visão. Isso é importante. Porque nós, irmãos, mesmo crentes, alguns há muito tempo de crente, outros não, outros recém-novos convertidos, nós temos que saber que nós tem que arder no nosso coração esse interesse de crescer. E se os irmãos prestarem bem atenção e os irmãos depois forem ler a primeira e a segunda carta de Pedro à igreja, os irmãos vão ver que essas duas cartas, elas têm uma certa natureza, e a natureza dessas cartas é uma natureza de motivação, uma natureza de lembrar aquela igreja qual era o seu real propósito aqui na terra. Qual foi a essência e o poder, e qual foi o valor a qual foi pago pelas suas vidas. E eu digo isso trazendo para o nosso dia de hoje, porque muitas vezes escapa da nossa ciência o grande valor que foi pago pela minha e pela tua vida. Nós esquecemos que o que foi pago por nós foi um preço muito alto, não foi um preço de sangue. E se os irmãos perceberem nas duas cartas, o apóstolo, ele quer de alguma forma comprovar para aquela igreja que vale a pena nós permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Vale a pena nós ficarmos firmes, agregados nesse evangelho a qual nós professamos com nossa boca, a qual nós levamos em nossa vida como característica de caráter. Aonde nós chegar, as pessoas sabem que nós somos cristãos. Então isso tem que fazer valor na nossa vida. E Pedro, entendendo essa questão, ele faz duas cartas como orientação para esses cristãos que estavam crescendo. E nós percebemos que o conteúdo que Pedro ele passa nessas duas cartas é a questão da vocação e da eleição. Se os irmãos perceberem bem, se vocês voltarem uma carta atrás, a primeira carta de Pedro, vocês vão perceber que no capítulo de número 2 da primeira carta, no verso de número 9, ele fala algo interessante. Ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o interesse do apóstolo Pedro, de fazer a igreja entender, e por que não dizer, de fazer a igreja se situar a sua chamada e a sua eleição, a sua vocação e a sua eleição. Duas coisas que têm o mesmo significado, mas que nós achamos aqui dentro uma distinção. Por quê? Vocação é a razão pela qual nós fomos chamados. Qual é a maior vocação da igreja? Quem sabe dizer? Se é culto de ensinamento.
Qual é a maior chamada da igreja? Para quê que nós somos chamados? Exatamente. Para anunciar a Cristo como Salvador da humanidade. Essa é a maior vocação de todos, sem acepção de pessoa. Ele te chamou exclusivamente para você apregoar que Cristo é o Salvador da terra. Só, irmão, que Ele nos chamou e Ele nos colocou, como diz a palavra, para assentar em lugares exclusivos. Lugares ao qual muitas vezes a Bíblia ela denomina como lugares de príncipes e sacerdotes. Lugares de uma geração que foi eleita, escolhida, não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós não tínhamos, irmãos, eu acho que você vai concordar com isso, nós não tínhamos nenhuma capacidade de escolher a Deus. Porque nós éramos mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. Nós éramos de alguma forma atraídos, como um imã atrai o ferro, nós éramos atraídos para as coisas do mundo. Aleluia. E outrora, irmão, se você continuar lendo o capítulo 2, o verso de número 10, nós não éramos conhecidos como povo, e agora nós somos. Eu vou só abrir lá no capítulo, aqui na segunda carta, de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Olha o que é que diz aqui. Mas, verso 9, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos elegeu, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que é que diz o verso de número 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. Ou seja, nós somos, irmãos, agora reconhecidos não só como criatura de Deus, mas como um povo, irmão, adquirido, escolhido e um povo exclusivo de Deus, a qual os cuidados de Deus, a qual o interesse de Deus está a todo momento sobre nossa vida. E nós entendemos isso, que por mais que nós venhamos passar alguma dificuldade, todavia o Senhor está conosco. Só para você ter ciência disso, hoje eu vinha do trabalho, no meu carro, e quando eu cheguei naquela curva da Avenida do Cefete, eu tomei em direção à minha casa, que eu pisei no pedal da embreagem, deu um estrago. Você já imaginou se aquela embreagem quebrasse naquela curva? Você já imaginou se eu estaria aqui nessa noite? Ela não quebrou. Ela quebrou, irmão, quando eu estacionei o meu carro na frente da minha casa. Eu coloquei o pé a última vez para passar a última marcha e ele quebrou. Isso é a segunda vez que acontece isso. É onde nós vemos que Deus, irmão, Ele tem um cuidado exclusivo conosco. Que a nossa vida não passa desapercebida de Deus. Então, para isso, há um interesse de um homem escrever uma carta e dizer para os cristãos
que eles precisam crescer. E o que é crescer, irmão? É desenvolver. É amadurecer espiritualmente, fisicamente, particularmente, profissionalmente. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos crescer. Precisa aflorar na nossa mente um desejo de ser realmente representantes de Cristo aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver, irmão, na nossas vidas Cristo. De onde é a origem da palavra cristão, irmão? De Cristo. De Cristo. De onde é a origem da nossa criação? Lá em Gênesis está escrito que nós somos feituras, a imagem e semelhança de Deus. Se nós percebermos, irmão, os apóstolos já disseram que nós somos um pouco menor do que os anjos, mas temos um poder nas nossas mãos que a gente nem imagina. Só quando nós crescermos espiritualmente e quando essa inteligência vier sobre nossas vidas, é aí que nós vamos perceber esse poder que existe nas nossas vidas. Amém? Então, para isso acontecer na nossa vida, a gente precisa se manter firme com essa certeza. E que certeza é essa? A certeza de que forma ou para que nós fomos chamados, que vocação nós fomos chamados e que nós realmente somos eleitos de Deus. Eu quero te ensinar algo de Deus nessa noite, de quando alguém te perguntar, primeiro, você tem autoridade para responder. E segundo, você precisa ter convicção. Quando alguém te perguntar, você é salvo? Tem gente que não sabe nem a resposta dar. Diga, eu sou salvo. Na pessoa bendita de Jesus. Eu sou remido, irmão. Você já imaginou isso? Então, quando alguém te perguntar, tu só quer ser, sou salvo. Bata no peito. Diga, eu sou salvo. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para essa igreja. Orientações acerca do seu crescimento. Agora, como nós podemos manter essa firmeza e a certeza de todas essas coisas em nós mesmos? Como nós poderemos nos defender? Como nós poderemos responder as pessoas que estão ao nosso redor? Como nós poderemos transparecer para as pessoas que estão ao nosso redor? E respondo: vivendo uma vida em conformidade ao que diz as Escrituras. Enquanto nós não fizermos isso aqui, enquanto nós não vivemos em conformidade, e o que é viver em conformidade? Fazer tudo que a Bíblia prescrito que a gente viva. Ela diz, vai, eu tenho que ir. Ela diz, fica, eu tenho que ficar. Ela diz, fecha a boca, eu tenho que fechar. Ela diz, fala, eu tenho que falar. Ela diz, anda, eu tenho que andar. Eu tenho que viver em conformidade o que a palavra condiz que eu viva. Segundo, eu vi dois aspectos aqui. Tive interesse de escrever esses dois aspectos. Primeiro, vivendo em conformidade a... Ninguém aprendeu ainda? Alguém pode responder, irmão? O quê? As Escrituras. Vivendo em conformidade às Escrituras. E a segunda coisa, crendo em tudo que pelo Senhor Jesus nos é ou nos foi proposto ao Pai. Porque nós, irmãos, cumprindo com essa palavra, nós vivendo essa palavra, nós andando por essa palavra, nós nos tornamos pessoas co-herdeiros das coisas de Cristo. Aquilo que Cristo tem direito, nós também temos. Eu costumo dizer nos meus sermões que
Nós somos pessoas fortes. Há um poder muito grande na nossa mão. Olha o que é que nós somos. Nós somos filhos de Deus e irmão de Jesus. Isso é o fraco. Somos filhos de Deus e irmão de Jesus. Então, irmão, o que nos falta? Essas coisas que nos acontecem de vez em quando é normal. O importante é que nós vamos permanecer firmes. Eu poderia lhe fazer uma pergunta e nessa noite você pode se responder a si mesmo. Você sabe qual é a vocação a qual você foi chamado? Você sabe porque Deus te escolheu, te adquiriu, te elegeu. Você fez parte de uma eleição. Se você pensar, havia milhares de pessoas. E um dia Deus olhou para você e Ele disse: a partir de hoje eu vou mudar a vida dela. A partir de hoje eu vou mudar a vida dele. Ele não vai ser mais a pessoa que ele pensa ser. Ele vai ser aquilo que eu quero. Você já pensou nisso? Então nós precisamos saber qual é a vocação que nós fomos chamados. Porque Deus, Ele não nos chamou para ser inúteis a sua obra. Eu vou já mostrar isso para você dentro da palavra, para você dizer que não sou eu que estou falando. Deus não nos chamou para nós não servir, pelo contrário. Ele nos chamou para ser mordomos da sua obra, e nós já aprendemos isso. O papel do mordomo, irmão, tão somente é servir. E a palavra de Deus diz que o maior é aquele que se faz menor. A palavra de Deus diz que os últimos é quem serão os primeiros. A palavra de Deus diz que os humilhados é que serão exaltados. É isso que Pedro queria ensinar àquela igreja. Então nós precisamos saber qual é a nossa vocação. Como eu vou descobrir isso? Orando, irmão. Porque todos nós fomos chamados com um. Você se lembra quando Jesus começou a chamar os discípulos? Ele não procurou pessoas que não estavam fazendo nada, não. Todas estavam ocupadas em alguma coisa que eles sabiam fazer. Alguns eram pescadores, outros eram tesoureiros, outros eram pregadores, conhecedores da palavra, como Paulo, seguia à risca a palavra da lei, mas todos foram chamados com um propósito de Deus. E Deus te chamou com um propósito. Está escrito que uns Ele chama para pastores, outros Ele chama para doutores, outros Ele chama para intercessores, e assim sucessivamente a obra de Deus ela vai sendo feita. Só que nós precisamos entender que nós somos chamados com uma vocação. Quem está compreendendo, diga amém. E acima de tudo, que todos nós somos eleitos. Ele estava orientando uma igreja que estava crescendo. Só tem a irmã Salete aqui, Pedro estava orientando uma igreja que estava crescendo. E aquela igreja, ela não ia crescer através de uma pessoa só. Todos teriam que se levantar. Todos teriam que trabalhar. Todos teriam que participar. Todos teriam que estar presente. Todos teriam que doar. Todos teriam que ofertar. Todos teriam que dizimar. Todos teriam que fazer parte da igreja. Porque a igreja é um corpo e ela estava crescendo. Deus não tem interesse que a igreja encha, como tem igrejas aí cheia, inchada, mas não tem conteúdo nenhum. O que prega lá é só oba-oba.
Ninguém manda ninguém se converter. Ninguém manda ninguém criar vergonha na cara. Ninguém manda ninguém andar nos preceitos da palavra para que possa ter direito a essa salvação, não. Tudo está legal e em conformidade àquilo que eles querem. Porque o crescimento lá é ao contrário. Mas aqui não, irmão. Aqui a gente quer ver a igreja crescer dessa mesma forma que Pedro queria que aquela igreja crescesse. Que eles compreendessem qual era a vocação que tinham sido chamados e que eles compreendessem qual era o motivo deles terem sido eleitos. Os irmãos estão compreendendo? Então a melhor forma da gente manter a firmeza dessa certeza em nós mesmos a respeito dessa vocação e da eleição é nós viver uma vida em conformidade à palavra e crer em tudo que pelo Senhor Jesus Cristo nos foi proposto, prometido. De Gênesis a Apocalipse, tem promessa de Deus. O que precisa é a gente tomar posse de todas elas. Já disse o pregador nessa noite, que se aquele vaso quisesse ser novamente refeito, ele teria que descer até a casa do oleiro, para que ele fosse quebrado e ele fosse transformado novamente. Então assim é a igreja do Senhor, irmãos. Pedro, ele testemunhou essa verdade através das experiências que ele teve com Deus. E os discípulos, eles também ouviram. E eles viram de que forma o Senhor se manifestou na vida de Jesus Cristo. E com seus olhos eles tiveram essa experiência de estar naquele momento ali e contemplar. No versículo de número 17, ele diz assim, ó. Porque ele recebeu, quem recebeu? Jesus. De Deus, Pai, a honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida, ou seja, quando do céu foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ou seja, Pedro estava dizendo, aqui em outras versões, Pedro estava dizendo, irmão, no versículo 17, assim: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Olha aí. Pedro viu isso, irmão. Ele ouviu isso, ele e todos aqueles que estavam ali, eles ouviram isso. Você já imaginou? Naquele momento, os céus se abriram, uma voz vindo diretamente dos céus, e eles ouviram isso. Não só a manifestação que foi dita ali, mas eles tiveram uma grande experiência com Deus. Aí eu volto para nossas vidas e trago aqui como que nós também podemos testemunhar, mas agora em nossas vidas através das experiências do Espírito, que o Espírito ele promove, que são coisas que são geradas e vindas do céu, diretas de Deus. Ninguém pegou ainda, mas eles ouviram a voz. Eles ouviram a voz, amém? Só que hoje nós temos sobre nossa vida, a voz está dentro de nós. O Espírito Santo. A todo momento nos orientando, nos direcionando qual o caminho que nós temos que seguir para que nós sejamos testemunhas das experiências promovidas pelos céus.
versículo de número 4. Vamos voltar um pouquinho. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Em outra versão, no versículo de número 4, olha o que ele diz, de uma forma mais explicada. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Ele nos deu, para que por ela nós tornássemos participantes da natureza divina e que nós fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha aí. O que é que ele fez? O que é que ele permitiu na nossa vida, irmão? Sermos pessoas participantes. Ele nos chamou para ser participantes das coisas divinas. Ele nos tornou seres espirituais, capazes de lidar com coisas espirituais, entender coisas espirituais, viver de formas espiritual. O que é que a Bíblia diz? Está no livro, se não me falha a memória, no livro de Hebreus, livro de Romanos, o viver da carne. Aqueles que pendem pela carne, não sou eu que digo. Lá na carta aos Romanos, diz que aqueles que pendem mais para a carne são considerados filhos do diabo. E ela nos diz que nós temos que pender para as coisas celestiais, para o Espírito, porque é onde nós nos tornaremos, é onde nós cresceremos e seremos pessoas espirituais. As coisas de Deus, irmão, às vezes a gente complica, mas é fácil de entender. Ele disse aqui, está escrito que ou é sim, sim, ou não, não. Outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Pelos frutos lhe conhecereis a árvore. Então, a nossa mentalidade espiritual, ela tem que crescer. E nós venhamos compreender o que é que Deus está, muitas vezes, requerendo da nossa vida. Olha o que o Espírito Santo me falou aqui agora. Tem gente que continua sofrendo na mesma luta, porque não entendeu o que é que Deus está requerendo da sua vida. E se você não buscar esse conhecimento, se você não buscar esse entendimento para a sua vida, você vai continuar da mesma forma. Às vezes não é nem porque a pessoa realmente quer. Quando realmente a pessoa quer, quando é uma coisa dissoluta, voluntária, sabe o que é que Deus faz? Entrega as suas próprias paixões. E aí ele vai morrendo, até chegar ao inferno. É assim, sim ou não? Sim, irmão. Está escrito. Ele entrega as suas próprias paixões, porque são coisas provenientes da concupiscência, do pecado. Quando não, irmãos, o desejo de crescer é tão pouco, meu Jesus da glória, que a pessoa se acostuma a viver no pecado. Aí Deus levanta um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pelo quê? Pelo conhecimento, irmão. Pela regeneração, pela vocação e a eleição a qual você foi chamado. Você tem que lutar por isso, irmão.
Não é de graça que você vai alcançar a salvação. É por isso que está escrito aqui que muitos serão chamados, sim. Ele vai escolher eleger a muitos, mas poucos que serão os escolhidos. Porque a minha Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que aquele que entender, que tem que viver conformidade à palavra de Deus até o final, esse herdará a coroa da vida. Então no versículo 4, o apóstolo Pedro ele fala de uma certa certeza, de uma comprovação que também através dessas grandiosas promessas descritas na palavra, nós somos participantes de toda a glória de Deus. E eu digo mais, quanto mais certos dessa salvação, quanto mais você estiver convicto, eu sou um salvo na pessoa de Jesus. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sou um salvo na pessoa de Jesus Cristo. E às vezes a gente usa as palavras coitadinho, né? Eu sou um salvo debaixo do sangue. Não, irmão. Eu sou um salvo na pessoa de Cristo Jesus. E o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Porque as portas do inferno, irmão, nunca elas vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não está escrito que Deus faz disseção, que o justo ele não permanece, o injusto, o ímpio, ele não permanece na congregação do justo. Então há uma diferença. Há uma diferença de pessoas que foram exclusivamente chamadas, eleitas para um propósito, de pessoas que estão só por estar. Olha, eu vou dizer algo nessa noite, não sei se os irmãos têm percebido, a gente acompanha tudo. A gente acompanha tudo, até mesmo nas redes sociais. Tem uma raça de pessoas aí, agora, esses dias, se denominando salvas, dizendo que estão passando por transformação, e transformação a gente não vê nenhuma. Uma pessoa aluga um espaço, aí traz em variedade de pessoas, de escórias mesmo, de mazelas, e vem dizer que estão transformados. Para mim, irmão, só há transformação quando há mudança. Se você vê algum resquício, se você ainda trouxer alguma capa lá do Egito, e tiver com você, vai atrapalhar a tua vida. Então a poda, o corte tem que ser completo para nascer outro galho e dar novos frutos. Então lá, postando nas redes sociais, quem quiser ver, pode ver. Fulano de tal que era ex, não sei o que, agora é pastor. Mentira, irmão. Escute o que eu vou dizer agora. É o diabo querendo entrar na igreja de forma sutil. Sabe para quê? Para depois ter direito a casamento, para depois ter direito ao que a convenção da igreja diz, porque eles vêm, irmão, sabendo de tudo, viu? De tudo. Já sabe de tudo, até da convenção da igreja. Qual é o direito e os deveres que ele dá. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque quem é vocacionado e quem é eleito, sabe que foi chamado com um propósito específico. Quem é vocacionado aqui nessa noite, levanta a mão. Quem é eleito nessa noite, levanta a mão. Nós, irmão, nós quem somos. Quanto mais certo da nossa salvação, olha aí, mais próximos da santidade do Senhor nós estaremos. Quanto mais certo da nossa salvação, mais próximo da santidade do Senhor nós estaremos. Por quê? Porque nós estaremos no centro da vontade de Deus. Aqui nós estaremos sacrificando. Aqui nós estaremos queimando a nossa vontade, a nossa carne.
Aqui nós estaremos lutando contra nós mesmos. Sabe o que era que estava acontecendo aqui nessa igreja? Que estava crescendo? Falsos profetas, dizendo que não havia necessidade desse crescimento, pregando para eles ao contrário. No verso de número 5 até o 7, o que é que diz aí? E vós também, pondo nisto mesmo a diligência, ou seja, que vós venham atentar e vós sejam rápidos, vós venham agir, acrescentai a vossa fé e virtude. Ele começa a falar, acrescentai, ou seja, cresça na fé e nas virtudes. Todos nós sabemos o que é isso. Aí ele continua falando, cresça na ciência, cresça na temperança, cresça na paciência, cresça na piedade, até você chegar ao amor e por fim você chegar à caridade, que tem o mesmo significado do amor. Então é uma igreja que estava em um processo de crescimento, sim ou não? Então, para que ela crescesse, ela precisava passar por essas etapas da vida. E é aí aonde nós estamos crescendo. Porque o nosso crescimento é diferente. Os irmãos lembram quando a gente falou aqui sobre o cedro do Líbano? Ele cresce para baixo. Do mesmo jeito é o crente. O crente cresce para baixo, ele não cresce para cima. Não precisa ninguém ver ele lá, porque ele tem que descer. É onde as suas raízes elas vão descer numa profundidade de mais ou menos 4 metros, para que ele esteja firme. Porque esse crescimento da igreja ela faz parte de algumas coisas que muitas vezes vai doer. Nós vamos estar passando um processo de crescimento e muitas vezes nós não vamos entender, porque muitas vezes a gente vai perder. Muitas vezes vai fugir das nossas mãos, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor, Ele te devolve, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te transforma, porque isso faz parte do crescimento. Mas eu tenho que ir lá para o deserto, onde no deserto não tem nenhuma provisão, não tem nada lá. Só tem areia, quintura, sol e vento. Mas lá não vai te faltar água, porque se for preciso, ele faz jorrar a água de uma pedra. Lá não vai te faltar sombra, porque ele vai mandar para lá uma nuvem que vai cobrir a tua vida até tu chegar, até tu passar o processo. De noite tu não vai ter escuridão, porque ele vai mandar uma coluna de fogo e ela vai guiar a tua vida. Quando tu passar o processo, olha o mistério, tu vai olhar para tu mesmo e tu vai dizer, eu passei essa luta, eita glória, eu passei esse processo, mas nem a sandália do meu pé, se acabou, porque o Senhor quem cuidou de mim dentro do processo. Faz parte do crescimento, irmão. Se nós tivermos realmente essa certeza, nós seremos pessoas que estaremos dentro do propósito redentor de Deus. Ou seja, se nós andarmos dessa maneira, condizentes com a palavra de Deus, aí nós vamos ter certeza da nossa redenção. Porque a nossa redenção, irmão, não é aqui não, a nossa redenção é na glória. O que Deus tem preparado para fazer na nossa vida não é nada daqui. Aqui só tem uma coisa que a gente leva, um ensaio que a gente passou. Na adoração a Deus, porque lá nós vamos adorar quando nós vemos o nosso Rei. É lá que nós vamos receber o nosso galardão, que ele vai dizer assim no tribunal de Cristo:
Tomar suave tua mão, eu quero ver as tuas obras. E aí eu vou abrir minha mão e vou ver tudo que eu fiz, que eu vivi, que eu conquistei. E aí lá é onde ele vai me dar o meu galardão conforme aquilo que eu vivi aqui. Como? Ele vai me dar o meu galardão pela vocação que eu cumpri, da forma que ele me chamou. Pela eleição que eu permaneci crendo até o dia da redenção. Quem crê assim? Nós teremos utilidade no reino de Deus. Porém, se nos faltar este conhecimento, nós seremos considerados como as ondas do mar, sem direção e sem propósito algum. Aí quando eu digo para você que uma igreja que está crescendo é uma igreja que se torna um instrumento nas mãos de Deus. Você tem utilidade nas mãos de Deus. Mas pastor, eu não sei para que o Senhor me chamou. Ore a Ele e peça para Ele te mostrar. Tu pode ser a pessoa que vai buscar a água do pastor, mas aqui está escrito que já tem o teu galardão. Os irmãos estão compreendendo? Do versículo 8 ao 10, ele fala precisamente dessa utilidade. Porque se em vós houver aumentado essas coisas, não vos deixareis ociosos, sem nada para fazer, estéreis. O que é uma pessoa ociosa estéril? Uma pessoa que vive sem razão de viver. Um zumbi. Não seja isso, irmão. Tem um crente zumbi que ele vem para a igreja e volta, e não acontece nada na vida dele. Sabia, irmão? Não tem crescimento. Ele passa anos e anos na igreja e ninguém não vê nada na vida dele. Mas pastor, precisa ser o crente que dá cambalhota? Não. O simples crente que ajuda na igreja, ele já está sendo vocacional. Já está sendo vocacional. Aí no verso de número 9 ele diz: pois aquele em quem não há estas coisas, aí ele compara com o cego, que nada vê de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha aí. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, a partir do verso número 8, ele fala muito profundo aos nossos corações, porque nós não podemos ser pessoas ociosas e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que evoluir, irmão. A gente tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, a igreja tem várias coisas para fazer. E, ultimamente, se alguém, pela graça e a misericórdia de Deus, não se levantar para fazer, fica por fazer. Se acaba ali, ó, sem ninguém para limpar, para zelar. E aí, irmão, quem vai pagar que nem diz o ditado, quem vai pagar pelo pato? É nós mesmo. Porque aqui está escrito, irmão, que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, sem compromisso. Sem compromisso. Vale mais o teu esforço, independente do teu tempo, independente do teu trabalho, vale mais o teu esforço de querer ouvir, de querer participar, de querer estar presente, do que de outra pessoa que não está nem aí. Essa pessoa não quer crescer não, irmão. E eu não sinto pena, porque nós não devemos sentir pena. O Senhor já disse para Moisés, para não ter pena, para não ter pena de Saul, né? Diz que o profeta não tem pena de Saul, não. Para Samuel, não tenha pena de Saul, porque o dele já está
encomendado já. Então, irmão, a gente precisa atentar para isso aí. Quando eu digo para você que muitas pessoas vão perder essa graça aqui da salvação, escute, eu vou dizer mais uma vez. Muitos vão perder a salvação por não dar crédito à palavra de Deus. Quando Jesus voltar, é aquela passagem lá: quem estiver no telhado não desça mais. Olha aí. Quem estiver lá no lagar, não volte para casa não. E nem volte para pegar suas coisas. Não dá tempo, irmão, mais. O negócio é sério. Então a gente precisa fazer parte. Nós estamos todo dia sendo orientados para a gente fazer parte desse crescimento. Quem quer fazer parte do crescimento da igreja? Que Deus em Cristo abençoe meus irmãos.